Não coube tudo num vídeo só, não. Então vamos para a parte 3. Voltando para a curiosidade. Curiosidade. Se você foi mandado embora, né? O aviso prévio, como eu disse para vocês, ele vai incidir os 8% da FGTS sobre ele. Mas os 40% não. Como assim, Osório? Se eu tenho, sei lá, R$1.000 por mês que eu ganho, eu tenho 5.000 depositados na minha conta de FGTS. Aí fui mandado embora sem justa causa, certo? Aí eu vou receber um aviso prévio, vamos supor, de 60 dias. Esses 60 dias vão ter 8% sobre o meu salário. Então vai ter 8% de 2.000, vai dar R$160. Então o que eu vou sacar de FGTS serão os 5.000 que estão lá, mais esses R$160. Mas a multa não vai ser calculada sobre 5.160. A multa vai ser calculada só sobre os 5.000. Porque o aviso prévio indenizado, trabalhado não, tá, gente? O indenizado, ele não conta para efeito de multa de 40%. Tá? É isso que o TST decidiu. Ok? Então, olha só. Orientação 42 da FGTS, multa de 40%. É devida a multa da FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Certo? Ou seja, se você sacou durante o contrato de trabalho, não interessa. A multa é sobre tudo que deveria estar ali. Item 2. O cálculo da multa de 40% da FGTS deve ser feito com base no saldo da conta vinculado na data do pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal. Na verdade, o que o TST falou? Olha, o aviso prévio indenizado ele é considerado para pagamento do FGTS, mas a multa é sobre o valor que está lá na data do pagamento da rescisão. E na data do pagamento da rescisão, a rescisão não está paga ainda. Então ainda não tem o aviso indenizado. Então eu calculo 8% sobre o aviso indenizado sim, mas eu não calculo os 40% sobre o aviso indenizado. Tá? É meio confuso, mas o TST fez essa interpretação. Para finalizar a multa, a gente tem o caso da Lei Complementar 110 de 2001. Em 2001, foi criada a hipótese de multa de 10% para o empregador pagar quando mandasse o empregado embora sem justa causa. Essa multa de 10%, ela funciona do mesmo jeito, de 40%. O empregador, na verdade, pagava 50% em vez de pagar 40%. Só que dos 50 que ele pagava, 40 iam para o empregado e 10 ficam com a Caixa Econômica, para o Sistema Financeiro de Habitação, certo? A ideia era ajudar o Sistema Financeiro de Habitação, mas aí você acaba impondo ao empregador mais uma coisa para ele pagar. Em razão disso, a medida provisória que criou o contrato verde e amarelo do ano passado, que eu comentei com vocês, dezembro do ano passado, aquela medida número 905 de 2019, está até aí no roteiro de vocês, ela revogou essa multa de 10%. Era uma multa que era aplicada para todo empregador, menos para o empregador doméstico, tá? Mas ela foi revogada por uma medida provisória. Vai continuar revogada? Eu não sei, porque a medida provisória ainda não passou pelo crivo do Congresso. Mas ela está vigente, enquanto ela está vigente, qualquer demissão que aconteça hoje não vai ter pagamento dessa multa de 10%. Ok? Até o ano passado tinha. Até o final do ano passado tinha. Você tinha que pagar os 40% do empregado mais os 10%. Beleza? E só o empregador doméstico que não tinha que pagar, né? E falando do empregador doméstico, vamos ao caso específico dos domésticos para a gente quase finalizar a aula aqui. O caso dos domésticos é o seguinte: todo empregado tem que receber 8% de FGTS, perfeito? E a multa de 40%. Naqueles casos de força maior, culpa recíproca ou acordo, a multa cai para 20%. Beleza. E o doméstico, qual é o direito dele? É exatamente o mesmo direito. Mas, professor, tem um empregado doméstico, que eu já vi o empregador dele pagando as verbas devidas a ele, e lá na parte de pagamento de verbas, tem uma guia que fala que ele paga 11,2% e não 8%. É, isso mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, em vez de um empregador doméstico ter que pagar os 40% só quando demite, só quando dispensa o empregado, ele paga os 40% todo mês. Como assim, Osório? Ele paga todo mês? É, todo mês. Mas ele nem sabe se o empregado vai ter direito. Sim, ele não sabe se o empregado vai ter direito. Mas aí, se finalizar o contrato por pedido de demissão, por exemplo, ele pega os 40% de volta. Se finalizar o contrato por um acordo, por exemplo, em vez de pegar os 40% de volta, ele pega só 20%.
Se for força maior, em vez de pegar 40% de volta, ele pega 20%. Beleza? Então, nesse caso, o empregador, o empregador doméstico, tá? Ele vai pagando tanto os 8% quanto os 40% todo mês. Só que é o seguinte, por que então, Osório, que ele paga 8% mais 3,2% em vez de pagar 8% mais 40%? É só uma questão matemática. Façam em casa aí. Quanto que é 40% de 8? Fizeram? Deu 3,2. Certo? Ou seja, o empregado, quando ele é um empregado comum, ele recebe 8% do salário dele numa conta todo mês. No final do contrato, sobre esses 8% de todo mês depositados, vão recair 40% de multa. Vamos para o doméstico. Ele recebe os 8% mais os 40% desses 8% todo mês. Ou seja, ele recebe 8 mais 3,2 todo mês. No final do contrato, se for mandado embora sem justa causa, já está pago. Os 40% estão pagos. Se ele não tiver direito a receber, se no final do contrato ele pediu para sair, o empregador vai na caixa e vai movimentar o FGTS. O empregador vai sacar o FGTS. É a única hipótese de empregador sacando FGTS no Brasil. Ele vai sacar o quê? Todos os 3,2% que ele depositou a mais. Tá? E se for culpa recíproca, força maior ou acordo, ele vai sacar metade para o empregado, metade para o empregador. Ou seja, dos 3,2, 1,6 para o empregado, 1,6 para o empregador. É isso que está no artigo 22 da lei da 150, lei complementar 150, que é a lei dos domésticos. Tá? Olha só. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2%, que é 40% de 8%, sobre a remuneração devida no mês anterior a cada empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória, que é aquela indenização da multa dos 40%, da perda do emprego, sem justa causa por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto no artigo 18, ou seja, o doméstico não se aplica a multa de 40% porque você já está pagando diluída, certo? Parágrafo 1º. Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, o término do contrato de trabalho por tempo determinado, de aposentadoria e de falecimento de empregado doméstico, todos esses casos são casos que não tem multa, tá? Os valores previstos no caput serão movimentados pelo empregador, ou seja, em casos que não tem multa, o empregador pega esses 3,2% de volta. Parágrafo 2º. Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores do caput será movimentado pelo empregado, ou seja, metade, 3,2, vai ser movimentado pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador, ou seja, cada um saca 1,6, que é a metade de 3,2, certo? Não só nos casos de culpa recíproca, né, gente? Força maior também e o acordo também, tá? Inclusive, o E-Social, na hora de fazer a rescisão, tem um campo. Se você colocar lá que o motivo da rescisão é força maior, ele te dá uma ideia que você tem que ir lá sacar os 20% seu, tá? Ou seja, 1,6% que você foi depositando dos 3,2%, tá? Então, o próprio E-Social já te mostra isso. Quando for pedido de demissão, o E-Social também vai lá e te mostra que você tem direito a sacar os 3,2%. E por aí vai, certo? Então, casos domésticos é igual a qualquer caso. A questão é que o empregador doméstico é obrigado a pagar os 40% todo mês e no final do contrato é que ele vai ver para quem fica. Tá? Fica lá na FGTS e no final ele vai ver para quem fica. Na verdade, isso daí faz com que o empregador doméstico tenha mais controle, porque quando você vai pagar o 40% no final do contrato, o empregador normal, esse 40% às vezes é muito alto. Se você já foi pagando durante o contrato, você acaba não sentindo tanto. Pesa menos no bolso, certo? Então, assim, eu particularmente acho que isso daí deveria ser para todos os empregadores, não só para o doméstico. Beleza? Além do que, você depositando mais dinheiro na conta do FGTS, é mais dinheiro que você vai poder usar no sistema financeiro de habitação. Beleza? Enfim, pessoal, espero que vocês estejam acompanhando a aula aí. Gostando, acho difícil, porque realmente a aula que não é dinâmica acaba ficando meio chata. E eu também não sou nenhum showman aí das videoaulas, então sou muito ruim de videoaula, mas vamos terminar essa videoaulazinha aqui falando da prescrição e fica aí como matéria dada do dia de hoje, tá? Falando da prescrição da FGTS, como eu disse para vocês lá em cima, a natureza da FGTS é muito importante para a gente saber como vai ser a prescrição, porque a depender da natureza a gente teria que saber qual o prazo prescricional de acordo com a verba. Como a natureza dada pela STF for de verba trabalhista,
obviamente que a gente aplica a Constituição, que é aquela prescrição bienal e quinquenal. Mas a lei da FGTS tem uma disposição que fala que a prescrição da FGTS é de 30 anos. 30 anos, é trintenária que eles chamam. Daí, o TST ele fez a seguinte interpretação. A súmula 362 do TST original falava o seguinte: o empregado que tiver saído do emprego tem 2 anos para ajuizar a ação. Mas uma vez que ele ajuize, ele não vai cobrar os últimos 5, ele vai cobrar os últimos 30 anos de FGTS, por causa da lei da FGTS. Por quê? Porque a Constituição fala 2 e 5, mas quando a lei fala 30, ela está alargando direitos fundamentais. Se ela está alargando direitos fundamentais, isso é possível perfeitamente. Então, a súmula 362 original falava a prescrição da FGTS é de 2 anos. Quando tiver rompimento do contrato, ajuizada a ação, você cobra os últimos 30. Beleza? Em vez de cobrar os últimos 5. O problema é que o STF, lá naquela mesma decisão de novembro de 2014, ele falou o seguinte: por ser verba trabalhista, tem que aplicar o que está na Constituição. E a lei não pode mudar o que está na Constituição. Ou seja, mesmo alargando o direito fundamental, o STF entendeu que não seria possível. Portanto, a prescrição trintenária da lei seria inconstitucional. Se você lembrar das aulas de constitucional, esse posicionamento é meio absurdo. Mas a ideia do STF foi a de, na verdade, privilegiar politicamente os empregadores. Tá? Mas ficou assim mesmo. E apesar de ser uma decisão em controle difuso, ou seja, uma decisão que não vincula ninguém, o TST mesmo assim mudou de ideia e transformou a súmula 362 na mesma hipótese que está nesse julgamento de 2014. Tá? Ou seja, a prescrição da FGTS hoje é igual a qualquer prescrição trabalhista, 2 anos e 5 anos. Beleza? Até houve uma regra de transição. Essa regra de transição ela foi finalizada em 2019, no ano passado, né, no caso. O STF falou o seguinte: até 13 de novembro de 2019, a prescrição ela vai ser a que acontecer primeiro, a de 30 anos ou a de 5. Em outras palavras, como eu não tenho um quadro aqui para explicar para vocês, ficou mais ou menos o seguinte: se você estivesse cobrando a FGTS até novembro do ano passado, até 14 de novembro do ano passado, você podia cobrar os últimos 30 anos. De novembro do ano passado para hoje, você só pode cobrar os últimos 5. Beleza? É assim que está previsto na súmula. Vejam bem. Para os casos em que a ciência da lesão aconteceu de 13 de 11 de 2014, a partir de 13 de 11 de 2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para a FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Ou seja, depois de 13 de 11 de 2014, todo o FGTS lesado seria de 5 anos. Mas, olha o item 2. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, em 13 de 11 de 2014, tá? Aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos a partir de 13 de 11 de 2014. 5 anos a partir de 13 de 11 de 2014 terminou em 13 de 11 de 2019. Ou seja, todo mundo que ajuizou a ação até 13 de 11 de 2019 pôde cobrar os últimos 30 anos. De 13 de 11 de 2019 para hoje, e para infinito e além, né, vai ser só de 5 anos. Beleza? Se vocês não entenderam o que eu falei, eu peço que vocês me mandem um WhatsApp ou um e-mail, porque essa parte é mais complicadinha. Mas em resumo é isso. Hoje em dia não tem mais prescrição de 30 anos. Só teve para quem ajuizou a ação até o final do ano passado. Beleza? Até 13 de 11 de 2019. Enfim, galera, assim a gente finaliza a aula de FGTS. Espero que vocês tenham gostado na medida do possível. E eu vou continuar fazendo as aulas completas por aqui, tá? Esse negócio de fazer só 20 minutos por unidade não vai dar muito certo para mim, não. Ok? Um abraço para todos e espero que todos estejam bem de saúde e a família também. Valeu!